Nessa quinta aula, eu quero trazer um pouco a base africana, a base da sabedoria africana, que moldou parte do nosso conhecimento para que você também desperte, né, para uma visão mais ampla, inclusive dos aspectos materiais. Porque muita coisa hoje que nós temos de medicamentos sintetizados, químicos, elaborados pela indústria farmacêutica, veio da África. Veio dos antigos sacerdotes, dos antigos iniciados, e que às vezes a gente deixa tão escondidinho, esquecido, né? Joga fora esse conhecimento, deixa para lá, e na realidade tem muita importância. Muita, muita, muita importância. Então, essa sabedoria africana, ela é extremamente importante. Eu quero falar um pouco dela aqui nessa aula para que você entenda basicamente de onde veio o nosso conhecimento. Então, achar que nós... sabia que a aspirina, né, o ácido acetil salicílico, AS, ele nasceu do conhecimento africano? Nasceu do povo negro, de Kemet, né? Nasceu de lá. Não podemos deixar de lembrar que a África é um continente enorme, né? Mais ou menos um desenho parecido com o do Brasil, e dividido aí em 5 regiões, né? Setentrional, central, ocidental, oriental e meridional. De alguma forma, cada parte da África foi responsável por trazer uma parte e vamos dizer que uma forma específica de utilização de plantas e o próprio conhecimento, né, das plantas medicinais. Então, a África é considerado praticamente o berço da atual humanidade. Por que eu falo isso? Por conta de que eu faço alguns estudos a respeito do berço da humanidade, de raças anteriores à nossa e tudo, né? E se fala muito entre Atlântida e Lemúria, as migrações de povos, entre outras coisas, e coisas que eu adoro, né? Mas que não vem ao caso agora. E que, de alguma forma, separou, né? E atualmente, os seres humanos, né? O mundo, ele separou o conhecimento, né? E dividiu o saber por questões racistas, né? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente esquece que o Egito, que é um dos berços do conhecimento da humanidade, principalmente do conhecimento atual, ele é retratado até pelo cinema de uma forma mais americanizada, né? Fica aí uma pergunta: quem fez o papel de Cleópatra no cinema que viralizou antigamente? O Egito fica na África. Como que, de alguma forma, eles eram brancos? Eles não eram brancos, né? Então, muitas vezes, tudo que retrata o Egito se americaniza, cria um universo branco para dar valor ao que veio do Egito. É válido, é importante, é bom, é preciso, é isso, é aquilo. O que vem do povo Iorubá, e aí nós estamos falando da África mais inferior, né? Então, Egito, África setentrional, né? Parte da África ocidental, central, né? Ali nós temos já o povo preto, o povo negro,
né? E por que esses povos que vieram da ocidental e da central têm um conhecimento mais banalizado, mais mal visto? Ai, coisa de orixá, é coisa de macumba, é Exu, ai, não, é animal, é... Peraí, a gente precisa entender algumas coisas mais. Nós temos duas Áfricas, uma África branca e uma África negra? Não, é tudo o mesmo povo. É tudo o mesmo povo. Né? E os egípcios eram negros. Eram negros. Não tinha, não tinha gente branca. Né? Então, a gente precisa começar apagando essa ideia para que eu comece a entender algumas coisas. Um dos grandes sábios do Egito que nos ensinou muito, acho que o primeiro, né? Entre aspas, porque tiveram outros, mas muito conhecido, foi Imhotep, né? Que viveu de 2650 a 2600 a.C., né? Ele era considerado médico, ele era considerado engenheiro, arquiteto. Ele foi o arquiteto da primeira pirâmide construída pelos egípcios, Saqqara, né? Ele traz uma série de informações que vão muito além do organismo físico, e eu costumo falar que esses seres que vieram nestes momentos da humanidade, é óbvio que tem muita coisa que foi feita, construída, vivida no Egito, que ainda não se conseguiu explicação, porque a gente pensa com a cabeça materialista e não com uma cabeça universalista, que vão além da matéria física e que, se a gente não se abrir para esse universo, a gente não entende. Então, ele trouxe ideias sobre energia vital, centro vital, coisas desse tipo. E uma das coisas que também se traz a ideia é que ele também foi um precursor do conhecimento que está no Papiro de Ebers. Lá existe muitas receitas, em torno de 125 plantas utilizadas como remédios. Ali se descobriu, por exemplo, a atropina belladonna, a tropa belladonna, a substância presente na belladonna chamada atropina, dilata a pupila. Ali se descobriu que o AS está presente na Salix alba, na espécie de árvore chamada Salix alba, nome científico do chorão. A casca do chorão é rico em ácido salicílico. Então, eu começo a entender que foi a partir daí que a Bayer sintetizou o ácido acetil salicílico, o AS, tão famoso, em 1898. Nós estamos falando de um povo de 2600 antes de Cristo. Então nós temos aí pelo menos 4.500 anos lineares para trás. Muito tempo, muito conhecimento. A partir daí eu entendo de anti-inflamatórios, de analgésicos, de dilatadores de pupila. Olha só que loucura! Daí vem a ideia de óleos essenciais. Muita coisa. Olha, 125 plantas, cerca de 700 drogas. Por que drogas, de uma forma geral? Porque lá eles não usavam só plantas, eles usavam outros elementos. Mas eles tinham um conhecimento que nós estamos perdendo, que é o quê? Ou a ligação com a natureza. Tinha uma regulação, tinha um respeito pela posição das estrelas, fases da Lua, os planetas. Eles tinham um conhecimento profundo de astrologia. Então, eles sabiam um momento ideal de fazer uma perfeita colheita de uma planta para que ela pudesse fornecer o melhor remédio. Puxa vida, tomo tanto chá disso e não tenho
efeito positivo, eu não sinto melhora. Por que será? Será que aquela planta foi colhida no momento certo? Será que a gente está respeitando o momento adequado da natureza? Perguntas importantes para você fazer. E isso a gente aprendeu com quem? Com o Egito. Uma parte com o Egito, né? Outra parte, a gente aprendeu com o universo religioso, também presente no Egito. Porque a sabedoria vai além da matéria. Eu não tenho como excluir a minha parte extrafísica, espiritual, universal. Porque eu preciso entender além da matéria, além do organismo físico. Por que a mesma medicação num organismo vai bem, no outro não vai? O que tem de diferente se somos todos da mesma espécie? Eu sempre fiz essa pergunta. Porque os organismos são diferentes, eles reagem diferente. Sim, mas somos da mesma espécie, não deveria ser igual? Teoria sim, na prática não. Por quê? Nós temos outros aspectos além disso. Mágico através das deidades. Tudo estava intrinsecamente ligado com o universo espiritual. Havia uma profunda conexão dos egípcios com espiritualidade. Eles não faziam as coisas de qualquer forma. Quantas vezes a gente não faz de qualquer forma? A gente não respeita a natureza como uma própria divindade. A gente peca nisso. Muito, muito mesmo. Energético pela natureza. A natureza está viva. Eu vou mostrar a foto da aura das plantas para você. A natureza está viva. E medicinal através da química. Tinha química? Tinha. Eles sabiam. Como eles pesquisaram isso? São perguntas que não teremos respostas. Não sabemos. Não tem como. A gente não sabe. Por que eu banalizo os iorubás? Sacerdotes antiquíssimos. Um conhecimento que está muito antes, que vem muito antes da Bíblia, do Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de Egito. Então, 2.500 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos falando 10.000 anos atrás. Muito, mas muito tempo a mais antes de Cristo. O conhecimento era verbal, porque eles falavam por dialetos. Muitos não sabiam ler e escrever. Mas tinha a oralidade como método de ensino e passagem do conhecimento. Então, muitos registros antigos destes povos não existe por escrito. Não há registro escrito. Então, como que eu faço para saber sobre o conhecimento? Pela oralidade. Só que muito se perdeu durante todo esse tempo pelo domínio de outros processos religiosos. Por quê? Dentro do aspecto africano, dentro desse conhecimento, os babalaôs, os babalorixás e as ianifás ou ialorixás, que é o feminino, eles estavam ligados ao processo mágico, sacerdotal, religioso. Não se separava, não segregava. Então, era completo. A partir do momento que a religião passa a ser um método de domínio e as coisas vão acontecendo, o mundo vai evoluindo nesse quesito, no meu ponto de vista, às vezes para pior em alguns aspectos. O que acontece? Se abandona totalmente o conhecimento, porque esse conhecimento está ligado ao universo religioso e não entende a integralidade das coisas. A relação disso com a divindade criação, com a divindade natureza, e isso correlacionado na totalidade que existe dentro de mim. Então se exclui e se perde parte do conhecimento. Mas antes de perder, a gente aproveitou muito. Tem muita coisa que a gente sabe graças a eles. Mas é muita mesmo. E vocês vão ver durante todo o nosso estudo, né? Tudo acontece conforme a natureza. Hipócrates.
absolutamente tudo acontece conforme a natureza quer. Não adianta a gente destruí-la. Ela está devolvendo parte daquilo que a gente destruiu. E a gente vai ter que aguentar o tranco. Se a gente não correr atrás do prejuízo, nós vamos ter que aguentar este tranco. Ok? Muito obrigado pela sua presença e te espero na próxima aula.